Olá, tudo bem com vocês? Graças a Deus, glória a Deus pela sua vida. Estou eu aqui novamente para estar lendo com vocês mais dois capítulos da palavra de hoje. Hoje a gente vai estar lendo o capítulo 17 e o capítulo 18 de Josué. E a gente vai continuar naqueles mesmo contexto ali que a gente estava vendo nos capítulos anteriores, que fala ali sobre as divisões das terras, né? Enfim, a gente vai vendo ali nomes ali que vai passando aí pelo decorrer que a gente não tem nem ideia, nem base de onde que fica, digamos, a gente sabe que fica além do Jordão lá com Israel lá, né? Então, só que assim, de fato, eu não consigo explicar para vocês assim precisamente, o que que seria isso aqui ou aquilo ali, né? Então, a gente vai tendo uma ideia aí, né, conforme as tribos foram distribuídas, né? Então, até era quase interessante, de repente, se alguém tem curiosidade, pegar algum livro histórico, né, a respeito de Israel, né, sobre onde que conta todas as cidades, né? E a gente vê que daí para ver se bate com a palavra, né? Esses livros, né? Mas é interessante a gente estar analisando bem com calma e a critério de curiosidade, né? Então, a gente vai vendo que os descendentes ali foram cada um ficando com uma cidade e foi indo aí as 12 tribos, né? A gente fala, eu falo 12 tribos, né? Porque a tribo de Levi, ela não ganhou herança, né? Que nem a gente viu lá, né? E Levi já era a herança de Deus, né? Então, ele já tinha herança com o Senhor. Mas os outros aí foi distribuídos e é o que a gente está vendo, né? Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nos colocamos na tua presença para podermos aprender de ti, Senhor. Nos orienta, Pai, neste dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. No capítulo 17 fala bem assim, ó. Estas foram as terras distribuídas à tribo de Manassés, filho mais velho de José. Foram entregues a Maquir, filho mais velho de Manassés. Maquir, pai de Gileade, guerreiro valente, recebeu Gileade e Bazã. Também foram dadas terras para os clãs dos outros filhos de Manassés: Abiezer, Eleque, Asriel, Siquém, Éfer e Semida. Esses são os filhos homens de Manassés, filho de José, de acordo com os seus clãs. Zelofeade, porém, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trisneto de Manassés, não teve nenhum filho, somente filhas. Seus nomes eram Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas foram ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos líderes, e disseram: O Senhor ordenou a Moisés que nos desse uma herança entre os nossos parentes. Josué deu-lhes, então, uma herança entre os irmãos de seu pai, de acordo com a ordem do Senhor. A tribo de Manassés recebeu 10 quinhões de terra, além de Gileade e Baazã, que fica a leste do Jordão, pois tanto as filhas de Manassés como os filhos deles receberam herança. A terra de Gileade ficou para os outros descendentes de Manassés. O território de Manassés estendia-se desde Asser até Misquemeta, a leste do Siquém. A fronteira ia dali para o sul, chegando até o povo que vivia em Tapuá. As terras de Tapuá eram de Manassés, mas a cidade de Tapua, na fronteira de Manassés, pertencia aos efraimitas. Depois a fronteira descia até o ribeiro de Canaã. Ao sul do ribeiro havia cidades pertencentes a Efraim, que ficava em meio às cidades de Manassés, mas a fronteira de Manassés ficava ao norte do ribeiro e terminava no mar. Do lado sul, a terra pertencia a Efraim, do lado norte, a Manassés. O território de Manassés chegou até o mar e alcançava Asser ao norte e Isacar a leste, né? E em Isacar e Asser, Manassés tinha também Bet-seã, Ibleã e as populações de Dor, em Endor, Taanaque e Megido, com os seus respectivos povoados. A terceira da lista, isto é, Dor e Nafote. Mas os manassitas não conseguiram expulsar os habitantes dessas cidades.
pois os cananeus estavam decididos a viver naquela região. Entretanto, quando os israelitas se fortaleceram, submeteram os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsaram totalmente, né? O interessante, a gente está vendo também essas cidades aí que vem falando, a gente viu aí que, às vezes, esses relatos passa assim, digamos, bastante anos já, né? E a gente vê em trechos curtos ele falando, sabe? Então, até a gente viu ali a idade de Josué que passou ali, né? Então, trechos curtos que fala, mas de longa data. Então, você vai se resumindo, né? Então, já fica mais difícil, assim, a mente conseguir abraçar tudo isso, né? E alcançar com êxito, né? Mas vamos lá. Os descendentes de José disseram, então, a Josué: por que nos destes apenas um quinhão, uma só porção de herança? Somos um povo numeroso, e o Senhor nos tem abençoado ricamente. Respondeu Josué: se vocês são tão numerosos, e seus montes de Efraim têm poucos espaço para vocês, subam entre a floresta e limpem o terreno para vocês na terra dos ferezeus e dos refaíns. Os descendentes de José responderam: os montes não são suficientes para nós. Além disso, todos os cananeus que vivem na planície possuem carros de ferro, tanto os que vivem em Bet-seã e seus povoados, como os que vivem no vale de Jezreel. Josué, porém, disse à tribo de José, a Efraim e a Manassés: vocês são numerosos e poderosos, vocês não terão apenas um quinhão. Os montes cobertos de florestas serão de vocês. Limpem o terreno e será de vocês, até os seus limites mais distantes. Embora os cananeus possuam carros e ferros e sejam fortes, vocês poderão expulsá-los. No capítulo 18, fala bem assim, ó: toda a comunidade dos israelitas reuniu-se em Siló e ali armou a tenda do encontro. A terra foi dominada por eles, mas 7 tribos ainda não tinham recebido a sua herança, né? Então, tinha as outras 7 tribos não tinham recebido a herança, e agora foi direcionado para eles, né? Então Josué disse aos israelitas: até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês? Escolham 3 homens de cada tribo, e eu os enviarei. Eles vão examinar a terra e mapeá-la conforme a herança de cada tribo. Depois voltarão a mim. Dividam a terra em 7 partes. Judá ficará em seu território ao sul, e a tribo de José em seu território a norte. Depois que fizeram um mapa das 7 partes da terra, tragam-no para mim, e eu farei sorteio para vocês na presença do Senhor, o nosso Deus. Mas os levitas nada receberão entre vocês, pois o sacerdócio do Senhor é a herança deles. Gade, Ruben e a metade da tribo de Manassés já receberam a sua herança no lado leste do Jordão, dada a eles por meio do servo Moisés. Quando os homens estavam em partida para mapear a terra, Josué os instruiu: vão examinar a terra e façam uma descrição dela. Depois, voltem e eu farei um sorteio para vocês, aqui em Siló, na presença do Senhor. Os homens partiram e percorreram a terra, escreveram-na um rolo, cidade por cidade, em 7 partes, e retornaram a Josué ao acampamento de Siló. Josué fez então um sorteio para eles em Siló, na presença do Senhor, e ali distribuiu a terra aos israelitas, conforme a porção devida a cada tribo. Saiu a sorte para a tribo de Benjamim, clã por clã. O território sorteado ficava entre as tribos de Judá e de José. No lado norte, a sua fronteira começava no Jordão, passava pela encosta norte de Jericó e prosseguia para o oeste, para a região montanhosa, terminando no deserto de Bet-Aven. Dali ia para a encosta sul de Luz, que é Betel,
e descia para Atarote Adar, na montanha que está ao sul de Bet-Horon Baixa. Da montanha que fica defronte de Bet-Horon, no sul, a fronteira virava para o sul ao longo do lado ocidental e terminava em Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jereaim, cidade do povo de Judá. Esse era o lado ocidental. A fronteira sul começava no oeste, nos arredores de Kiriat-Jearim, e chegava à fronteira de Neftoa. A fronteira descia até o sopé da montanha, que fica defronte do vale de Ben-Rinom, ao norte do vale de Refaim. Depois prosseguia descendo pelo vale de Inom, ao longo da encosta sul da cidade dos Jebuseus, e chegava até em Rogel. Fazia então uma curva para o norte, ia para Ensemes, continuava até Geliote, que fica defronte da subida de Adumim, e descia até a pedra de Boã, filho de Ruben. Prosseguia para a encosta norte de Bet-Araba, e daí descia para o Arabá. Depois ia para a encosta norte de Bet-Ogla, e terminava na baía norte do Mar Salgado, na foz do Jordão, no sul. Essa era a fronteira sul. O Jordão delimitava as fronteiras oriental. Essas eram as fronteiras que demarcavam por todos os lados a herança dos clãs de Benjamim. A tribo de Benjamim, clã por clã, recebeu as seguintes cidades: Jericó, Bet-Ogla, Emek-Quezir, Bet-Araba, Zemarim, Bet-Avim, Parã, Ofa, Quefar, Amoni, Ofne e Geba. Eram 12 cidades com os seus povoados: Gibeon, Ramá, Beerote, Mispa, Quefira, Moza, Requém, Ipeel, Tarala, Zela, Elef, Jebus, que é Jerusalém, Gibeá e Quiriate. Eram 14 cidades com os seus povoados. Essa foi a herança dos clãs de Benjamim, né? Então, aqui a gente terminou o capítulo 18, né, que fala aí o final aí do contexto sobre as terras de Benjamim. Mas era isso aí, era essa a palavra de hoje. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, que Jesus esteja completamente no seu coração. Graças a Deus, Deus abençoe. Vamos junto aí para as próximas leituras aí, vamos dando continuidade aí, vendo o que acontece nos próximos capítulos. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.